Bom dia, gente. Estão felizes aí? É um privilégio para mim estar aqui com vocês, uma alegria poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado no meu coração. E o privilégio para mim também ter conhecido o pastor Luiz e a Monique. Foi um presente para a gente aí no ano passado, da gente poder caminhar junto durante um tempo, viajamos junto de moto. E eu creio que Deus promoveu esse encontro também, tem feito essa aliança entre a gente. Então eu estou em casa, ele é meu irmão, então eu estou em casa. Eu sou de Macaé, né? O Luiz já falou aí para algumas pessoas, né? Mas eu sou da cidade de Macaé, sou de interior também. Vim para o Rio em 2010, a Cecília já tinha vindo antes para estudar, ela também é de Macaé, a nossa família toda de lá, meus pais, os pais dela. E em 2010 a gente veio para cá, sem saber o que Deus estava preparando para a gente, né? Então vim para trabalhar, ela já estava estudando aqui, se formando aqui no Rio. A gente está junto aí há bastante tempo. Eu tenho mais tempo de vida com ela do que sem ela, porque a gente namora desde os 15. Eu tenho 36, então lá se foi tempo aí. Estamos 12 anos casados, né? Fazemos 13 esse ano, temos o Pepezinho por enquanto. Vem mais aí em nome de Jesus. Bom, a gente está nessa batida aí. E é isso, acho que tem alguma coisa que a gente precisa falar mais além disso? Então tá bom, a gente está muito feliz de estar aqui e mais feliz ainda por ter recebido mais irmãos dentro dessa família Academia da Fé, né? Nós também fomos abraçados, recebidos há anos atrás lá, né? Eu sou de berço cristão, nasci, meu avô pastor, meu pai também fez teologia, estudou e tal, sempre igreja batista, essa é a minha caminhada, mas meus olhos foram abertos mesmo quando eu conheci essa palavra, né? Essa palavra que me libertou. Até então vivia num raso, conhecia o básico, né? De obra de cruz e coisas assim, né? Sempre servi na igreja, aprendi a tocar guitarra novo, com 10, 11 anos comecei a tocar. Me apaixonei na adolescência pela igreja, de fato, por servir, né? Por servir o corpo de Cristo. Isso para mim fazia todo sentido. Mas a minha vida foi transformada, de fato, depois de 2014, quando a gente conheceu a Academia da Fé. E essa palavra que entrou no nosso coração e foi tomando conta da nossa vida, foi transformando a nossa vida. Todo mundo que eu ouço falar isso, o pastor Luiz fala isso, e lá no Paraguai essa palavra começou a mexer com ele, eu me reconheço nesse mesmo lugar, né? E sou grato a Deus por ter passado por esse processo e estou nessa caminhada. Amém? Queridos, eu trouxe essa palavra, que é o que Deus tem falado no meu coração. Eu fiquei um tempo perguntando para Deus o que eu ia trazer, ouvi, né? Perguntei ao Luiz, ouvi o que ele tem ministrado aqui nesse lugar para vocês. E esse lance de tempo de transição começou a falar alto no meu coração. E na sexta-feira eu estava no trabalho, estava lá no escritório conversando com o meu gerente lá algumas coisas sobre esse ano, o que a gente tem trabalhado. E no final do dia a gente estava tendo uma conversa já mais informal, mas falando também de trabalho e tal. E aí eu me dei conta, parece que o Espírito Santo, né, me trouxe uma iluminação e ele me mostrou que, cara, eu estou vivendo esse tempo também. Eu estou vivendo um tempo de transição na minha vida, né? No meu trabalho. Ano passado foi um ano muito difícil de trabalho lá onde a gente passou, mas também de muitas conquistas. Mas a gente está entrando no ano agora de 2025 que a gente está reestruturando a equipe, criando e treinando novas lideranças. Mas é um tempo de transição que a gente está se estabelecendo ali, né, num contrato que a gente tem de muitos anos e as coisas estão se organizando e a gente está trabalhando. Eu entendi que a gente está vivendo um tempo de transição na nossa igreja também, né? Não só a Academia da Fé como ministério como um todo, mas também Recreio. A gente está um ano à frente daquela igreja, né? Um pouco mais de um ano, e a gente está entrando num tempo de transição. A gente está vivendo esse tempo de também estabelecimento de novas lideranças, de criação de novas frentes que a gente precisa fazer naquele lugar. E aí Deus começou a falar isso comigo e ele me deu uma palavra. Eu queria que você abrisse comigo lá em Josué capítulo 3. Eu vou ler essa palavra, são 17 versículos, eu vou ler rapidinho, fazer uma leitura mais dinâmica aqui. Eu queria que você acompanhasse, eu não coloquei os 17 versículos no slide, mas depois a gente vai destrinchando algumas coisas sim, tá bom? Mas lá em Josué capítulo 3,
Eu vou ler a partir do verso 1 e a gente vai até o 17 rapidinho, tá? A palavra diz o seguinte: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, e não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse isso ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer vocês aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, e a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se um montão numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. E então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Uma leitura longa, eu sei que é difícil a gente manter a concentração, mas eu queria trazer um contexto rápido do que está acontecendo aqui. Josué capítulo 1, Deus começa a dar uma animada em Josué, e Deus começa falando assim para Josué: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Que bela forma de animar outra pessoa, né? Moisés, aquele líder, né, de anos do povo de Israel, talvez o maior líder que Israel já teve, um dos maiores. E Deus fala para Josué: Josué, Moisés morreu, meu servo. E ele fala: olha, prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra. Não é tão animador assim. Você está recebendo uma palavra do Senhor seu Deus dizendo: olha, o líder desse povo morreu e agora está contigo, cara. Se prepara, porque o tempo é esse de vocês passarem o Jordão e atravessarem esse lugar para chegar à terra prometida, que eu já tinha prometido desde lá de trás. Não é difícil, não é fácil uma situação dessa, mas existe uma garantia, e ele é a garantia disso. Ele fala assim: olha, que eu vou dar aos filhos de Israel. E ele fala: todo lugar que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. E aí a gente vai vendo que ele vai animando Josué ali. E aí a maioria, né, de nós talvez conheça essa passagem, né? Ele vai falando: olha, medita na minha palavra de dia e de noite, não aparta da sua boca essa mesma palavra. E ele vai encorajando Josué, porque o Josué precisava de um encorajamento para continuar tocando aquele povo imenso, depois de um super líder que é Moisés ter morrido, né? Então imagina a apreensão. E a visão que eu quero trazer nesse texto, e o tempo que vocês têm vivido, que eu tenho vivido, que a gente como igreja tem vivido, esse texto é muito rico falando sobre esse tempo de transição. Mas eu não quero falar de uma transição de liderança de Moisés para Josué, mas eu quero falar justamente sobre esse capítulo 3, né, dessa transição do momento que eles chegam à terra da promessa, já prometida há muito tempo,
né? Anos se passaram até que isso acontecesse. Caiu agora no momento de Josué passar essa terra junto com o seu povo. Então, Josué capítulo 2, vai Josué lá mandar 2 espias lá para aquela terra. E aí eles chegam na casa de Raabe, né, uma prostituta lá de Jericó. E Raabe, ela esconde esses 2 servos na casa dela, né? O rei manda ir lá e ver o que esses caras estavam espiando. E Raabe esconde esses caras lá. E você vê como Deus honra esse cuidado, porque lá em Hebreus 11:31, e é só um parênteses aqui, mas a palavra fala sobre a fé de Raabe. Olha que maravilhoso, fala: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Olha que maravilha, né? É muito legal a gente ver isso, né? Então os espias, eles retornam lá para Josué e trazem lá um relatório maravilhoso, no mesmo espírito que Josué e Caleb trouxeram lá atrás, quando eles foram com os outros espias espiar a terra que Moisés tinha enviado. E nesse mesmo espírito, olha a declaração desses 2 espias. Ele fala: olha, certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Essa declaração lá no final do capítulo 2. Então a gente chega no capítulo 3, onde a gente leu esses 17 versículos aí, né, que Josué começa a preparar o povo para atravessar o Jordão, para chegar na terra de Jericó, chegar à terra prometida, né? Um contexto cheio de transições, né? E por isso que eu trouxe essa palavra aqui, isso que o Espírito Santo começou a mover, né? Uma transição importantíssima de liderança para aquele povo, mas também esse tempo de transição, onde o povo vai chegar à terra da promessa, né? Vocês identificam esse tempo? Conseguem discernir esse tempo? Amém. Então eu confesso que essa palavra profética que o pastor Luiz recebeu para essa igreja falou alto ao meu coração, e eu tomei posse também para mim. Eu entendi, eu me vi nesse local, né? O Espírito Santo me mostrou: olha, esse é o tempo que você está. E eu ouvi algumas mensagens dele aqui, né, que ele foi falando desde da virada do ano, e eu tomei posse também dessa unção que está sobre essa igreja, sobre esse ministério. E eu estou aqui hoje para tomar posse dessa unção sobre a minha vida também. E ele falou: você que está esperando o 2º filho. Eu falei: opa, eu tomei posse também. Eu lembro disso. Tomei posse dessa unção. Então na sexta-feira eu estava pensando sobre isso, e Deus começou a mexer isso no meu coração, sobre esse tempo de transição. E eu vou dar sequência à série dele, né? Naquilo é o mesmo Espírito, queridos, é o mesmo Espírito que está falando, né? Então, meditando sobre isso, eu identifiquei, né? Eu estou no momento de transição, claro. Todos nós, talvez, se eu perguntar aqui, muita gente vai dizer que também está no momento de transição, não só como ministério, mas como pessoa, né? Pessoalmente ali, ou no seu trabalho, na sua família. Mas eu identifiquei ao longo da minha vida 2 tempos de transição importantíssimos na minha vida, que me trouxeram até aqui. 2 tempos que eu vivi e que foram determinantes para eu estar aqui nesse momento. Um foi em 2014, de fato, quando eu conheci a Academia da Fé. Foi um tempo de transição importantíssimo na minha vida. 2014, fazem 10 anos, eu tinha 25 anos de idade, né? Fazem 10 anos, isso. Eu tinha 24 para 25 anos. E eu vinha de toda uma construção de uma igreja batista, de uma mentalidade pouco fundamentada na palavra, um pouco, mas não como deveria, né? Mas fundamentações dentro de mim baseado naquilo que eu vivia como família, né? Na minha convivência com amigos e família e tudo mais, o que não forma grandes coisas na nossa mentalidade. Essa é uma verdade, né? Aquilo que a gente conhece de família, os conceitos que a gente tem de relacionamento, se não forem baseados no que a palavra diz, vai sempre faltar alguma coisa, a gente não vai estar bem firme naquilo, né? E esse foi um momento de transição importantíssimo, que eu precisei abrir meu coração, deixar que Deus desconstruísse coisas dentro de mim que tinham sido formadas por uma religiosidade muitas vezes, ou por coisas que eu vivi, e me abrir para que Deus pudesse fazer essa transformação dentro de mim. Amém? E depois de muitos anos, eu passei por um tempo de transição importante em família, na minha casa, que Deus foi mexendo dentro de mim em coisas que precisariam ser mudadas, sabe? Deus me levou a um lugar de arrependimento importantíssimo. Eu passei por um tempo de metanoia, que foi determinante também para eu estar aqui hoje. E depois que eu passei por esse momento de transição, esse último, mais importante da minha vida, eu comecei a enxergar uma aceleração de Deus na minha vida, que eu estou aqui, nesse lugar hoje,
né? Porque Deus foi acelerando coisas, né? Ele me despertou, mudou o meu coração em relação à visão de família, né? O valor que eu tinha que dar para minha casa, o valor que eu tinha que dar para minha esposa, para o meu filho, né? E Deus foi me mostrando isso. Isso foi uma virada de chave, de fato, uma metanoia. Eu mudei a direção e aí Deus começou a acelerar o meu passo. Não foi nada meu, né? Então a gente se viu vivendo coisas que a gente jamais imaginava viver. E aí eu comecei a pensar sobre isso. O Espírito Santo foi falando isso. A vida é feita de estações, de temporadas. E é uma verdade, gente. Há um tempo, e essas temporadas, existe um tempo de transição entre uma temporada e outra, entre uma estação e outra, não é verdade? Se a gente olhar pela palavra de Deus, a gente vai ver muitas mudanças de temporadas. Talvez a mais importante dela, a vinda do nosso Senhor Jesus, né? A mudança de aliança, essa virada toda, né? E o pastor Luiz tem falado sobre a passagem de Jesus falando sobre o odre novo, né? E o vinho novo, a necessidade de um odre novo, falando justamente sobre essa mudança que deveria ter na mentalidade, no estilo de vida, no modo de viver, porque aquele velho não cabia mais, não tinha como mais viver o novo e receber esse vinho novo que Jesus veio trazer, se o povo vivesse na mesma mentalidade farisaica, né? Ou de toda a lei dos judeus que tinha naquele momento, né? E a história de Josué, a gente também vê várias transições na vida dele. A Bíblia vai mostrar várias vezes momentos de transição. Eu vou te mostrar aqui rapidamente, né? Gênesis 8:22, uma declaração do céu falando: olha, enquanto dura a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. São estações, transições entre essas estações que vão acontecendo. Eclesiastes, né? O pastor Luiz estava falando aqui, existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então há um tempo de plantar, tempo de colher. O texto vai falando sobre isso, né? Salmos 35 fala: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tempos, estações. A gente pode estar vivendo um tempo em que há mais choro, há um momento mais difícil que a gente tem vivido, mas ele dura um tempo, depois a gente passa por uma próxima estação. E toda essa mudança de estação, existe uma transição que precisa ser feita. Eu não vou entrar especificamente em transição, porque o pastor Luiz, já falou muito sobre isso aqui, né? Explicando sobre o que é uma transição, algo interno que acontece, não é só uma mudança exterior que acontece. Ele foi explicando isso, vocês sabem muito melhor do que eu, né? E é claro que quando a gente pensa em transição, a gente vai pensando em um período de tempo que ela vai acontecer, né? E aí, dependendo da perspectiva que a gente olha, a gente tira diferentes conclusões de qual momento a gente está dessa transição, não é verdade? Em que momento que eu estou? Eu estou começando uma transição, já estou no final dela para chegar no local, né? Mas a verdade é que todo mundo que nasceu de novo, gente, a nova criatura, e essa foi algo que Deus me mostrou, a gente vive numa constante transição. Na verdade, o nosso tempo sobre a face da terra é um tempo de transição, não é verdade? Deus nos chama, a palavra diz que nós somos estrangeiros, não é verdade? Então a gente está aqui de passagem, então existe uma transição, sabe? A transição mais importante que a gente vive é essa: nós deixamos de ser uma velha criatura, nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura. Agora estamos espiritualmente, essa transição, essa mudança já aconteceu, já foi determinado, isso já aconteceu. Só que a gente está transicionando na nossa forma de pensar, na nossa maneira de viver. E isso vai ser até o final, a gente vai viver essa transição até o final. A gente precisa agora deixar uma maneira de pensar antiga, da velha criatura, para pensar como a nova criatura. E esse processo ele vai durar até o final dos nossos dias. A gente agora recebeu uma nova identidade, a gente precisa aprender a viver essa nova identidade. E esse tempo todo que a gente vai passar sobre a face da terra vai ser esse tempo de transformação, de transição, de metanoia. Romanos 12:2. Esse é o tempo de transição que a gente vai viver. Essa é a transição que a gente vive. Olha, não vivam conforme os padrões desse mundo, não é isso? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês experimentem o que o pastor Luiz falou, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mas, para isso, a gente precisa abrir o nosso coração, permitir que a nossa mente seja transformada. Então, Jesus fez tudo, te redimiu, te transformou, mas você precisa agora passar por essa metanoia. O velho já não dá mais, a gente precisa viver um novo. Amém? Então esse é o processo de transformação, de aperfeiçoamento. A palavra vai falar de um processo de santificação também, e é isso que a gente vai viver até o final dos nossos dias,
Amém? Essa é a nossa caminhada como nova criatura. Enquanto a gente viver aqui sobre a face da terra, somos esses peregrinos, né? E nascemos do céu, estamos por aqui nesse tempo de transição, sendo preparados para voltarmos para lá. Amém? Amém. Agora, uma outra verdade importante é que transição de uma estação para outra é desconfortável. É desconfortável. E por que ela é desconfortável? Você imagina, você sai de um lugar que você está acostumado, que você já sabe como viver, você já sabe se movimentar ali, você conhece o terreno, né? E você ainda não chegou no outro lugar que você precisa chegar. Você está num tempo de transição. E aí você está chegando no lugar, você se desprendeu do velho, certo? Você definiu, você tomou uma decisão de se desprender do velho. Você ainda não chegou no novo, ou talvez você tenha chegado no novo, mas você olha para o lado e você ainda não sabe se comportar naquele novo. E você olha para as pessoas que estão ao seu lado e as pessoas também estão igual a você. Elas não sabem exatamente o que ela precisa fazer nesse novo, né? E ela olha e ninguém ainda domina, tem o total domínio desse novo, não é verdade? Né? E por isso que isso é desconfortável, por isso que essa transição ela é desconfortável. Eu lembrei de Abraão, Deus falando lá em Abraão, em Hebreus 11:8, lembra isso? Fala, olha, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E a palavra diz, e partiu sem saber para onde ia. Tem mais desconforto do que isso? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Beleza, Deus, que terra é essa? Me fala. Você imagina a ansiedade que você precisa lidar. Não é verdade? Para onde eu vou, Deus? Você está me mandando sair para uma terra que você vai me mostrar, mas e aí? Eu vou para onde? Né? E essas incertezas, elas vão gerando essa ansiedade que tentam permear e dominar o nosso coração, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. E Josué 3:4 também mostra isso, né? Lá no versículo 4, a declaração final, ele manda, né, dessa forma, fala assim, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, e não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. É um momento ali difícil, de transição, e um momento de incerteza, de não conhecer esse caminho exatamente, não ter o domínio sobre essa caminhada, né? E é um tempo difícil. Naturalmente falando, aqui como Academia da Fé, São Cristóvão, vocês já sabem para onde vocês vão, certo? Já tem um lugar determinado, já tem uma planta, você já consegue imaginar aquele lugar, já sabe que vai estar frio, já sabe que aquele lugar, ele é um lugar bem diferente daqui, mas vocês ainda não dominam 100% aquele lugar, vocês não sabem o que vai acontecer ali de fato, o que Deus tem preparado, porque uma mudança de estação, uma transição, tem algo novo esperando naquele lugar, mas o que está esperando de fato? Não só é um lugar maior, mais refrigerado, de mais cadeira, queridos. E eu quero declarar nessa manhã que esse Deus que transiciona a gente para um lugar novo é um Deus que surpreende, que superabunda, né? E Deus me trouxe ao coração Isaías 55, que fala, olha, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Queridos, quando Deus fala algo, quando Deus manda e dá uma ordem à sua igreja, mostra um novo caminho, Ele está determinando algo novo. Deus está criando algo novo na nossa frente, né? E vindo de um Deus infinito, não tem como não ser abundante, não tem como não ser superior à nossa capacidade humana de pensar, de imaginar. E o que eu queria compartilhar com vocês era isso, assim, essa visão que Deus me deu a respeito da Academia da Fé São Cristóvão, que vocês estão imaginando coisas daquele lugar, de pessoas, talvez de famílias, talvez de ambiente, de reuniões, mas querido, Deus vai surpreender essa igreja, porque é muito além da nossa capacidade de pensar, vai muito além, a gente vai viver coisas muito além, e eu tenho certeza disso, amém? Eu creio nisso, mas vamos voltar lá para o texto, porque agora a gente vai entrar na parte mais expositiva para a gente fechar. Eu quero ser enxuto aí nessa palavra, mas eu trouxe alguns pontos que eu entendi no Espírito, que esse tempo de transição, baseado nesse texto de Josué 3:3, ele me ensina. Talvez eu vá repetir coisas que o pastor Luiz falou aqui,
mas eu quero dividir isso com vocês. Primeiro ponto que o Senhor me mostrou nesse texto de Josué 3 é esse aqui. Antes de entrar no novo é preciso deixar o velho. Então Josué 3,3 ele fala: deram ordens ao povo dizendo: olha, quando vocês virem que os sacerdotes e levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão. Essa é uma declaração importante para a gente chegar a essa conclusão de que antes de entrar no novo, eu preciso deixar o velho. Sabe, a visão que Deus me deu é uma visão que Deus deu para Cecília muito tempo atrás, a respeito de uma situação que um casal de amigos estava vivendo, é que às vezes as nossas mãos, elas estão ocupadas, elas estão cheias do velho. A gente está com a mão ocupada demais. E aí Deus tem coisa nova para entregar para a gente, mas a gente não tem mão para receber, porque a gente está com coisas demais velhas na nossa mão. Sabe, e essa é a visão que a gente tinha dado a respeito de uma situação, e Deus me trouxe ao coração de novo. Essa mesma visão de mãos cheias. Sabe, se não nos desprendermos das coisas que ficaram para trás, a gente fica com as nossas mãos cheias demais para receber o novo. E a gente não consegue receber isso de fato. Ou talvez recebe em parte. E não é isso que Deus planeja para a gente. Paulo, ele entendeu isso na vida dele. Até porque se ele não fizesse essa transição na vida dele, ele viveria talvez debaixo de um remorso até o final dos dias dele, sem poder cumprir o propósito que Deus chamou ele para viver. Porque Paulo perseguia cristãos, foi conivente com até assassinato, e muitas prisões. E se ele não deixasse o velho para viver o que o Deus tinha para ele, que era muito além do que ele podia imaginar ou pensar, gente. E eu sei que a nossa capacidade humana não alcança, mas o além que Deus tinha para Paulo é a gente aqui hoje. E Paulo não imaginava que cartas que ele escreveu para a igreja estariam escritas na palavra de Deus, e seriam a palavra de Deus para a gente hoje. Por isso que eu falo que a gente não imagina o que vem na F São Cristóvão, para o lugar novo que vocês vão, porque Deus tem planos muito superiores ao que a gente pode imaginar. Amém? E Paulo entendeu isso lá em Filipenses 3, ele fala, no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, falando sobre justificação, ele está dizendo aqui: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é isso, a gente precisa deixar o velho para avançar, para tomar posse do novo. Amém? Estão pegando? Amém. Legal, estão comigo, né? Segundo ponto, não tem plano B. Não existe plano B, queridos. Não tem. Uma vez que Deus deu uma palavra, você obedeceu, você saiu do velho, continue caminhando. Como diz a Dória lá, continue a nadar. Siga em frente. Desculpa, mas filho de 4 anos, a gente tem essas memórias infantis, mas continue caminhando. Sabe, no mesmo verso, sigam a arca, continuem caminhando. A gente não pode parar. E por que eu falo que não tem plano B? Porque esse é o lugar que Deus nos chama para estar. Esse é o lugar. Sabe, Deus, Ele é a nossa única fonte. Não tem muleta, não tem apoio, não tem dinheiro, não tem outros deuses, não tem outras coisas que a gente possa se apoiar. É somente Ele. Não há outro Salvador. E Deus ama isso, queridos. Deus ama isso no nosso coração. Sabe, muitas vezes a gente só chega nesse lugar pelo desespero de não ter mais nada aonde se agarrar. E é verdade. Felizmente, muitos chegam à conclusão e à revelação de que eu só tenho Deus na minha vida quando tudo cai. Porque até lá a gente se apoia em muitas muletas. A gente se apoia na muleta talvez de uma poupança que a gente tem, de um emprego que traz uma certa estabilidade. A gente se apoia em várias muletas na nossa vida. Mas Deus, Ele nos chama para um lugar de dependência total, de entrega total. E muitas vezes a transição é esse lugar. Pelo desconforto do desconhecido, por você não ter controle de muita coisa, esse é o lugar que você precisa estar, de total dependência. O Bob Sorge, no livro O Segredo do Lugar Secreto, claro que eu estou indo para esse lugar agora, essa é uma mensagem profética sobre esse ministério, e eu tenho buscado isso. Ele fala o seguinte lá nesse livro, ele fala: esses outros salvadores, que muitas vezes nós criamos, eles disputam a nossa fidelidade. E Deus nos chama para uma fidelidade total a Ele. Um olhar para Ele. A gente cantou aqui: quero Jesus, nada mais, nada mais. Esse é o lugar que Deus nos chamou para estar. Amém? Então não tem plano B. Ele é o plano e o único plano. Ele é de A a Z. Esse é o nosso Deus. Terceiro ponto é que a temporada muda, mas Deus não muda. Amém? Esse texto mostra isso para a gente. Lá no verso 7... a palavra diz: então o Senhor disse a Josué: olha, hoje começarei a engrandecer vocês aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você.
Então ele é o mesmo Deus que esteve com Moisés, que trouxe toda a provisão para aquele povo, para o povo dele, para o povo de Israel. Ele é o mesmo Deus que vai estar com Josué nesse tempo, e essa é a palavra de encorajamento de Deus para Josué e de Deus para o povo dele. Olha, eu não mudei, a gente está transicionando de uma estação para outra, mas lá vocês vão encontrar provisão, proteção, cuidado, todas essas coisas, eu estarei contigo. E essa é a palavra, a estação mudou, estamos num tempo de transição, mas Deus não, Deus continua sendo o mesmo, amém? Quarto ponto, tempo de transição é tempo de viver milagres. Queridos, tempo de transição é um ambiente perfeito para a gente viver milagres, porque o milagre ele se manifesta quando eu me desprendo de tudo que está ao meu redor e eu dependo somente dele. E queridos, a manifestação de Deus, ela é um milagre de fato, ela é um milagre, é espiritual, não é algo natural que a gente consegue conquistar no nosso braço, é algo que a gente depende de Deus. E lá no verso 17, é o milagre que está acontecendo. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Esse é o detalhe importante. Eles não estavam a pé enxuto. A palavra vai mostrando aqui que eles entraram no Jordão, meteram o pé na água. E eles precisaram ser perseverantes. E a arca foi entrando e todo o povo passou o pé enxuto depois. E o milagre ele se manifestou na travessia do Jordão. Todo o povo passou nesse lugar a pés enxutos, porque tempo de transição também é tempo de vivermos milagres. E eu creio que essa é a sanção que o pastor Luiz falou sobre esse ministério. De novo, não só São Cristóvão, mas também Recreio, também Academia da Fé como um todo. A gente está nesse tempo de transição e vamos ver milagre atrás de milagre, porque esse é o propósito do Senhor sobre esse ministério. Deus tem algo sobre essa casa, sobre esse ministério, e Deus já olha famílias e coisas que Ele quer fazer através desse ministério. Então esse tempo de transição é um tempo de milagres. Quinto ponto, importante, e eu estou sendo bem dinâmico aqui para a gente não avançar muito no tempo, e o quinto ponto é esse: existe uma cadência, existe um ritmo na transição, e a gente precisa discernir essa cadência. Porque a gente pode ficar empolgadinho com o tempo que a gente está vivendo, de coisas se desenhando à nossa frente, a gente pode talvez acelerar demais, ou a gente olhar tudo que está se apresentando à nossa frente, ficar meio preocupado, com medo, o desafio é muito grande, e segurar demais o passo. Existe um ritmo, existe uma cadência, e a gente precisa estar com o espírito em alta, discernindo os tempos, discernindo essa cadência que o Espírito está nos levando. Então lá, vamos acompanhar 3 versos aqui. Verso 3 fala assim: olha, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Existe uma dinâmica, um movimento aqui, olha, saiam desse lugar e sigam a arca. No verso 4, fala assim: olha, não se aproximem demais dessa arca. Existe também uma distância pelo qual ele chama o povo para caminhar. Olha, não se aproximem demais. E ele fala: vocês saberão o caminho pelo qual devem ir. Percebam a dinâmica. E lá no verso 8 fala: olha, quando chegarem às margens da água do Jordão, parem ali. Vejam, existe uma cadência aqui. Falando: olha, saiam de onde vocês estão, sigam, mas não fiquem muito perto. E aqui, chegando aqui, você para. Isso tudo, queridos, mostrou, o Espírito Santo foi falando no meu coração, que existe um ritmo espiritual que a gente precisa acompanhar. Se Ele mandou a gente seguir, a gente segue. Se Ele mandou a gente parar, a gente para. Se Ele mandou a gente dar uma certa distância para isso que está à nossa frente, para um pouquinho, dá uma distância. Mas existe uma cadência que a gente precisa entrar. E se a gente não tiver com esse dom espiritual em alta, que eu creio que seja determinante para esse final dos tempos da sua igreja, que é discernimento de espírito, para a gente discernir os tempos do céu, a gente pode avançar demais ou atrasar demais no propósito de Deus sobre a nossa vida. Então existe uma dinâmica nesse tempo de transição. Não quer dizer que Deus está te levando de um lugar para o outro, que você vai chegar lá do seu jeito, no seu tempo, como você quiser. Existe uma dinâmica do reino e a gente precisa seguir essa dinâmica. Amém? Estão pegando? Então esse ritmo espiritual que a gente precisa acompanhar, sabe, o nosso espírito, ele está pronto. Ele está pronto para isso, ele está pronto para o novo de Deus, sim. A palavra nos confirma isso, mas a nossa carne, ela luta contra tudo isso, seja para acelerar ou seja para segurar, seja com empolgação, com sentimentos que nos levam para frente, seja com medo que tentam nos travar. A nossa carne, ela vai lutando e o inferno vai lançando coisas sobre a nossa mente, sabe? Então, nesse processo, nessa luta, o que vai determinar o ritmo do céu na minha vida
vai ser o quanto eu estou renovando a minha mente, o quanto eu estou permitindo que essas verdades, né, o quanto eu estou sendo sensível à voz do Espírito Santo para que eu siga a cadência do céu. Senão eu não vou conseguir chegar no tempo, no lugar que Deus me chamou para estar, na cadência que Ele determinou. E se eu não entrar nessa cadência do céu, queridos, né, se nós não entrarmos, a gente pode acabar perdendo essa janela de transição que Deus abriu para a nossa vida. Sabe, o pastor Luiz tem falado isso é importante, porque se Deus está levando a gente para esse tempo como ministério, Ele também se aplica à nossa vida como pessoa, sabe, é um tempo novo. Eu olho para trás, esses 2 tempos importantes de transição que eu vivi, eu não vivi um tempo de transição só ministerial, eu vivi um tempo de transição total na minha vida, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha família, nos meus relacionamentos, tudo mudou. Foi um tempo total de transição, porque eu aproveitei a janela que se abriu na minha frente, eu abri meu coração e andei na cadência do Espírito que Deus me chamou para viver, para andar, amém? Então eu não vou saber discernir esse momento, se eu não tiver com o Espírito em alta ali, entendendo, né, no Espírito essa cadência do céu, nesse tempo de transição que a gente está vivendo. É um tempo desconfortável, mas é esse lugar de desconforto que Deus nos chama para entrarmos num descanso depois com Ele, nele. Amém? Amém. 6º ponto, o sucesso de transição, ele depende inteiramente da liderança do Espírito Santo. Amém? Sabe, o sucesso nessa jornada de transição nossa sobre a face da terra, o sucesso nessa jornada de transição da Academia da Fé, São Cristóvão, né, transicionando para um novo lugar, para algo que Deus tem preparado para a gente, ele depende total da liderança do Espírito Santo sobre a nossa vida, queridos. Senão a gente não chega lá, a gente não vai chegar. Sabe, lá em Josué capítulo 3, no verso 6, vai nos mostrar, e também falou os sacerdotes dizendo, olha, levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Tá? Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. A arca da aliança, a presença de Deus, é essa liderança do Espírito Santo que estava à frente. E no verso 11, olha, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Existe uma liderança do Espírito Santo, queridos, porque sem Ele não dá, sem Ele a gente não consegue. Tempo de transição é um tempo de sintonizar, de uma sintonia fina. Quem é antigo sabe o que isso significa. Aquele aparelho lá que tinham 2 camadas lá, um botão grande da sintonia maior lá, e tinha uma sintonia fina lá embaixo, que a gente tinha que chegar até que aquela estação de rádio ela chegasse. Eu sou novo, mas eu passei por esse processo também de transição, do cassete para o CD, e tudo isso eu vivi também. Era novinho, mas eu vivi. Então, queridos, esse tempo de transição, ele tem a liderança do Espírito Santo, então a gente precisa estar sintonizado, essa sintonia fina no nosso espírito, com o Espírito do Senhor, precisa estar bem sintonizado, de forma fina, como diz aí. Então é um tempo da gente aprimorar esse discernimento de espírito, sabe? A gente precisa buscar isso mais. A gente precisa estar discernindo os tempos que a gente tem vivido, discernindo os passos que o céu está dando para a gente caminhar com Ele. E é somente na liderança do Espírito Santo que a gente vai chegar lá, como Deus planejou, com o propósito que Deus, né, Ele já determinou. Amém? Indo para o 7º ponto, já é o último ponto, eu vou para a conclusão. É que tempo de transição é tempo de sacrifício, de separação. Olha a declaração de Josué lá no verso 5, olha, Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. É tempo de milagres, é tempo da gente ver maravilhas do Senhor no nosso meio, mas a gente precisa se preparar. Existe uma separação para esse tempo, sabe, porque se a gente não se separa para esse tempo, muitas vozes vão querer falar coisas para a gente, muito barulho do lado de fora, e a gente está ouvindo coisas e a gente não vai estar concentrado nessa jornada que o Senhor nos chamou para viver. Então o tempo de transição, como esse texto nos mostra, é um tempo em que a gente precisa se separar, se santificar, e esse é um tempo sacrificial. E o que eu sacrifico? As minhas vontades, os meus desejos, né? A minha carne. Sabe, a nossa caminhada sobre a face da terra, ela pode ser de 3 modos. A gente pode viver de desejo em desejo até o final dos nossos dias, e a gente sabe aonde isso vai dar, o lugar perigoso. A gente pode viver de amores em amores,
né? Aquilo que eu amo, aquilo que eu me apaixono, agora eu me apaixonei por isso, eu estou amando isso aqui, e aí eu vou vivendo de amor em amor. Mas Deus nos chama para um lugar, e essa foi a jornada dele, de uma jornada de sacrifício em sacrifício. Essa é a jornada do Filho de Deus, essa é a jornada do cristão sobre a face da terra. E não é algo fácil da gente ouvir, da gente receber. Mas, queridos, a nossa jornada sobre a face da terra, uma vez que a gente deixou de ser essa velha criatura, nos tornamos uma nova criatura, a gente está como peregrinos nesse lugar, não é verdade? Então é uma jornada de sacrificial, queridos. Não tem outro jeito. É uma jornada de sacrifício. Sabe, eu ouvi uma história essa semana, isso fez total sentido para mim. Eu lembrei dos meus tempos dos meus avós vivos e tal. Eu lembro a família do meu avô e da minha avó lá, parte de pai. Existiam peças de cristais, ou algumas taças, ou algumas coisas mais finas que se tinha na casa da minha avó, que ninguém tocava naquele lugar. Ninguém usava aquele utensílio lá, que eles tinham um carinho, algo... e às vezes era um copo mais fino, um copo mais bem acabado, e ninguém encostava naquilo ali. Por anos a gente via aquilo ali na prateleira e ninguém nunca usava, ou talvez usasse numa ocasião especial, quando vinha alguém de fora, quando estava toda a família. Quem já viveu isso? Todo mundo já viveu isso, né? Eu sou avesso a isso. Eu ganho alguma coisa, eu tenho que usar no dia seguinte, porque isso tudo vai passar, né? Mas também, na casa dos nossos avós, na casa dos meus avós, tinha lá um utensílio, talvez uma canequinha já quebrada, ali há anos naquele lugar. Aquela mesma caneca que a gente usou ao longo de 10, 20, 30 anos, que meu avô usou, que minha mãe usou e que eu estou usando. Qual dos dois cumpriu o seu propósito? Uma caneca que está ali parada há anos, uma caneca que foi ali usada e tem marcas, teve sacrifício ali naquela jornada dela, precisou ser lavada, precisou passar aquela esponja difícil dela aturar. Mas quem cumpriu o propósito? Não foi a que foi usada, porque a que ficou na prateleira, o propósito dela era colocar um líquido dentro para que alguém bebesse. Ela não cumpriu o propósito, porque não houve sacrifício, ela não foi usada da forma que deveria ter sido usada. Sabe, Deus foi me mostrando, o Espírito foi me mostrando isso, sabe? A nossa jornada é essa. A gente vai levar marcas, a gente vai levar coisas, mas a gente vai cumprir o propósito, porque só assim a gente cumpre o propósito de Deus na nossa vida. Sabe, sem sacrifício, queridos, sem separação, sem santificação, sem viver uma jornada maior de transição que Deus nos chama até o final dos nossos dias, nós não teremos sucesso nas nossas pequenas transições que vamos passar ao longo da nossa vida. Não vai acontecer se não houver sacrifício, não tem cumprimento de propósito. A gente vai empacar e a gente não vai transicionar como Deus quer. Não é verdade? E para concluir, por que eu estou nesse slide de ano de encontrar o nosso lugar secreto? Por que eu cheguei nesse lugar? Por que eu trouxe esse slide? Não, talvez usei o slide de tempo de transição do pastor Luiz. Porque eu creio, a gente conversou ao longo dessa semana lá na Tijuca. A gente estava na mesa lá, eu, pastor Luiz e pastor Hélio. Ontem, conversando com o pastor Hélio, eu falei a mesma coisa, assim, algo que Deus tem falado no meu coração. É que o tempo que a gente tem vivido, eu creio no fundo do meu coração, é algo do Espírito, eu tenho certeza disso, né? A gente tem visto que a chamada de Deus para a gente encontrar o nosso lugar secreto, essa transição de um lugar mais raso, de águas na cintura, para uma água mais profunda que Deus tem levado à sua igreja. Esse é um tempo de transição que Deus está fazendo à igreja para os tempos muito mais difíceis que virão para frente. Sabe, essa transição que Deus está fazendo com a igreja, de levar a um lugar mais profundo, é uma transição de cuidado, de proteção, e Deus está levando a gente para esse lugar, para a gente habitar lá e a gente nunca mais sair desse lugar. Sabe, Deus está chamando a gente para esse lugar de profundidade, de relacionamento. E a visão que Deus me deu, e é uma visão que a Bíblia nos mostra, que a gente vê aí nos noticiários muitas vezes, quando tem um furacão, quando tem algo, são aquelas palmeiras que elas envergam, mas elas ficam ali firmes, porque elas têm raízes profundas. Então eu creio que é esse lugar que o Senhor está levantando líderes nessa nação, líderes nesse mundo, chamando para um lugar de profundidade, de relacionamento, de intimidade com Deus. Essa transição de uma igreja, uma igreja mais rasa, uma igreja com pouco conhecimento, com pouco fundamento, para uma igreja mais de intimidade, mais profundidade com Deus, porque os dias que virão eles são muito maus, que a Bíblia nos mostra isso também. Tempos difíceis
que a gente vai precisar estar forte, enraizado, para a gente ficar de pé, e mais do que isso, para a gente cumprir o propósito como igreja, que é ser a voz de Deus nessa nação, nesse lugar, nessa terra que Deus nos chamou. Mas se a gente não está de pé, como é que a gente vai ajudar outros? Se a gente não aguentar o firme, o rojão, como é que a gente vai ajudar outras pessoas? Sabe, eu creio que esse tempo é um tempo de levar a esse lugar secreto, onde a gente vai, de fato, ser trabalhado no nosso discernimento de espírito. Sabe, esse lugar secreto, esse lugar de profundidade, é um lugar que outras vozes se calam. Sabe, a Joyce Meyer, ela fala muito bem isso, né? A voz da nossa carne e de todo esse mundo é gritaria, né? São gritos que vão dando na nossa mente, mas Deus, ele fala baixinho. Então a gente precisa chegar nesse lugar de calar as vozes de fora, de calar as nossas vontades, de calar os nossos desejos, do nosso eu. Ele, nessa jornada de transição, ele fazendo isso aqui, ó, ele ficar pequenininho e desaparecer, para que Cristo, ele resplandeça em nós, para que Cristo seja, né, para que Jesus seja a realidade da nossa vida, até que, né, e a gente possa declarar de fato: olha, eu vivo isso, nada mais importa, né, Ele é meu tudo de fato. Esse é o lugar que Deus está levando a igreja dele para a gente ficar de pé. Sabe, Mateus 16, 2 e 3, Jesus faz uma repreensão geral naquele lugar, né, com aqueles fariseus lá. Ele fala: olha, chegada a tarde vocês dizem, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado, e pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? E a gente tem um privilégio que esses caras não tinham, porque eles tinham Jesus ali naquele momento, falando com ele. Mas a gente tem o Espírito Santo morando em nós e falando o tempo inteiro. A gente tem uma palavra em diversas versões e linguagens, falando sobre os tempos que a gente tem vivido. E a gente só não discerne se a gente não quiser, queridos. A gente só não discerne o tempo que a gente tem vivido. A gente só não discerne esse lugar que Deus tem nos chamado de maior profundidade. Essa transição que Deus está fazendo com a sua igreja para os tempos que virão. Se a gente não quiser, se a gente decidir no nosso coração: olha, eu não quero. Porque Deus tem levantado homens. Cara, eu nunca ouvi tanto falar sobre jejum. Não só o Luciano Subirá, mas eu ouço algumas pessoas fora do país, e eles estão no mesmo lugar, eles nem conhecem talvez o Luciano Subirá. E as pessoas têm falado de jejum, porque esse é um lugar de calar as vozes, calar a nossa carne, para um lugar de maior profundidade, para a gente ouvir o que o Espírito está falando ao nosso espírito. Sabe, porque tempos difíceis estão vindo, são difíceis o que a gente tem vivido, mas vai piorar muito. E a gente precisa ser essa igreja forte, adornada, sabe, firme, preparada para esse final dos tempos. Sabe, o que o Senhor tem colocado no coração do pastor Hélio, falar sobre o final dos tempos, ele fala desde 2015, se eu não me engano, para cá, ele tem vivido isso. É um alerta do Espírito para a igreja dele. E eu creio, queridos, que nós somos essa igreja madura. Nós somos, né, que está aprendendo, né, cada vez mais a discernir o tempo que a gente tem vivido, enxergando essa necessidade de aprofundarmos nossas raízes na rocha eterna, através de um relacionamento profundo com Deus. Sabe, então, o que a Academia da Fé São Cristóvão está vivendo externamente, mudando para um novo local, né, mudando para uma nova estrutura, com um novo nome, é só um sinal de algo que Deus tem feito com a igreja dele sobre a face da terra e o lugar que Deus está fazendo. É uma transição, e é um tempo de transição sim da igreja do Senhor para o lugar mais profundo com Ele. Amém? E tudo isso eu vejo o cuidado de Deus, porque Ele está trazendo a gente mais para perto, para esse lugar secreto, porque os dias que virão são realmente maus, né? E essa transição do raso para o profundo, ela exige sacrifício, exige santificação, uma busca por se separar para Ele. Sabe, o pastor Luiz falou muito bem aqui sobre a gente perceber, a gente está no lugar onde a gente percebe que aquilo que a gente gostava, aquilo que a gente desejava, não faz nem mais sentido para a gente, porque a gente está nessa transição, a gente está deixando esse velho que não construía a nossa vida, que não trazia nenhuma mudança para a gente, para um lugar novo que Deus está nos chamando para viver o propósito dele sobre a face da terra. Amém? Esse lugar do eu menor, esse lugar de estarmos vazios de nós mesmos para que Cristo nos enche. Esse lugar onde vamos frutificar para outros, esse lugar onde estamos cobertos pelo rio do Senhor, e todo lugar que esse rio toca, ele frutifica, não é isso? Semana passada eu preguei isso no recreio. Se a gente
está com a água só na cintura, então tem parte de nós que ainda está morta. Porque esse rio, onde ele toca, ele gera vida. Então se tem parte nossa fora desse rio, então a gente precisa tratar de andar na direção de profundidade, para que a gente esteja completamente submerso, para que tudo na nossa vida tenha a vida do Senhor. Amém? E essa transição que Deus está chamando a gente como igreja para a gente fazer, ela não é só necessária, mas ela é vital para o cumprimento do propósito dele sobre a face da terra. Então, como igreja, a gente precisa estar consciente disso, que eu preciso deixar o velho, essa velha forma rasa de me relacionar com Deus. Foi o primeiro ponto que a gente falou. Eu preciso entender que eu tenho que viver sem plano B, dependendo, sem muletas, dependendo completamente dele. Há um Salvador, não tem outro. Não tem nada que vai nos ajudar nessa jornada, senão o próprio Senhor. Previdência privada, dinheiro, nada disso, gente. Vai ajudar a gente, é Ele, a provisão é Ele. A gente precisa estar certo que Ele não muda, apesar da temporada mudar, certo? A gente precisa entender que nesse tempo de transição é um tempo que veremos muitos milagres, mas determinados milagres precisam de uma certa maturidade, para a gente não se deslumbrar com esses milagres, porque ele é só parte do propósito, ele não é o fim. Amém? Eu preciso entender que há uma cadência do Espírito, um ritmo dele. Para isso eu preciso estar sintonizado com discernimento em alta. Sexto ponto falamos, é Ele quem lidera, é o Espírito Santo. Eu preciso ter esse discernimento, essa sintonia e saber que Ele está na liderança. Eu não comando nada, eu não tenho controle de nada. Perca o controle, queridos. E por último, a gente precisa entrar no lugar de sacrificar coisas na nossa vida. O pastor Luiz falou também, não tenho tempo. Eu não recebo essa palavra para a minha vida nunca. Meu chefe, sexta-feira, meu gerente falou comigo, eu sei que você não tem tempo. Eu falo, nunca mais repita isso para mim. Eu tenho tempo sim, eu tenho as mesmas 24 horas suas. Porque ele sabe da minha realidade, eu tenho um filho pequeno, eu tenho uma família, eu tenho um ministério, eu tenho um time de quase 50 pessoas para cuidar no trabalho também. E ele fala, eu sei que você não tem tempo. Eu falo, não é verdade isso, eu tenho o mesmo tempo que você. Eu só preciso do Espírito Santo para me ajudar a organizar isso, me dar sabedoria, fazer remir o tempo na minha vida, e Ele vai me ajudar nisso, mas eu não tenho tempo, não existe isso. Existem organizar as nossas prioridades, e é só isso. Amém? É isso, queridos, essa palavra que eu queria trazer para vocês, desse tempo de transição que Deus tem levado a gente como igreja. Me sinto muito honrado, e eu fui muito mais ministrado do que ministrei em alguns minutos aqui nessa manhã, porque uma vez que o pastor Luiz me chamou para estar aqui, eu tomei posse dessa palavra de transição, esse tempo de transição sobre a minha vida. E eu estou entendendo que eu preciso me preparar para ele. Eu preciso conhecer e entender algumas coisas. Esses 7 pontos são importantes, sabe? Para a gente meditar, para a gente pensar nesse tempo. Pode vir para cá, pastor. Fazer uma oração para a gente. Mas eu me vi nesse lugar de transição também. E ao mesmo tempo eu entendi que Deus está transicionando a sua igreja para esse lugar de profundidade. E esse lugar vai exigir muito de nós. Mas a gente vai continuar contando com o mesmo Deus que nunca muda, independente das estações. Amém? Obrigado por essa manhã maravilhosa, por estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio. E eu tomo posse dessa palavra aí, ó. Sem reunião lá de manhã. Se o chefe lá liberar, a gente vai estar mais aqui em nome de Jesus. É isso aí. Fique de pé, querido.